Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui de novo nesse resumo que eu vou fazer da última aula que nós tivemos aí sobre raciocínio lógico. De novo, o intuito desses resumos é que vocês tenham uma forma rápida de poder revisar o conteúdo do que falamos nas últimas aulas e com isso vocês conseguirem aí agilizar um pouco melhor o aprendizado de vocês se prepararem melhor para provas, atividades e vocês chegarem para a próxima aula também melhor preparados, tá? Então vamos lá para o resumo dos principais pontos que nós tratamos nessa última semana. Vamos ali para os slides. Vocês devem estar vendo aí os slides da nossa aula da semana passada. E os principais tópicos que a gente tratou foram os seguintes. Eu expliquei para vocês também um pouco mais sobre a motivação de Aristóteles em querer compilar todos os estudos que haviam até então sobre raciocínio lógico, tá? Era justamente deixar um tipo de instrumento e um tipo agora de legado para a humanidade, na qual aquelas pessoas que gostariam de desenvolver um raciocínio mais claro, um raciocinar com mais clareza, discernir aquele tipo de raciocínio que é incorreto do raciocínio correto. Então, essa era a motivação de Aristóteles. Também a gente falou o quão é importante a gente aprender a escrever e a gente se alfabetizar e o quanto isso tem influência no nosso processo de leitura, de escrita e até de raciocínio. Porque, novamente, quando a gente está conversando de uma maneira informal, num grupo de amigos, a gente fala de uma maneira mais descontraída e a gente não fica tão preocupado se as nossas frases estão corretas do ponto de vista cronológico, se o nosso raciocínio está completamente bem estruturado. Mas, quando a gente vai escrever um texto, aí sim, na forma de uma narração, todo tipo de texto deve ter, então, uma estrutura como uma introdução, um desenvolvimento, a abordagem principal da ideia do texto, mais desenvolvimento sobre essa ideia e uma conclusão. Estruturar um texto dessa forma, isso já exige que a gente pare, reflita um pouco melhor antes de colocar as nossas ideias no papel. Então é bacana pensarmos que aprender a escrever é sim uma forma de você aprender a raciocinar. E novamente, se o raciocínio lógico nos é útil para você conseguir formular ideias, você conseguir formular discursos, então aquela pessoa que tem um raciocínio mais claro, um raciocínio mais estruturado, acaba sendo também uma pessoa que consegue espalhar melhor as suas ideias e, portanto, acaba tendo mais chances de sucesso na sua vida, na sua carreira profissional. Então, olha aí como é importante a gente aprender a raciocinar. Isso vem com treino, isso vem com a prática, tá? Eu mostrei aí para vocês essa imagem para evidenciar um problema das redes sociais ou dessa comunicação tão informal que agora permeia a nossa vida. Nós temos aí no nosso celular, nós temos através dos computadores, nós temos esse tipo de comunicação por mensagem instantânea que acaba às vezes sendo muito informal. E justamente por hábito, a gente acaba transferindo essa informalidade para quando a gente às vezes vai tratar de assuntos que são importantes, como no exemplo desse slide que fala aí de uma ideia de uma postagem numa rede social. Você tem ali um tipo de postagem: oi, meu nome é André, eu vou vender bolo de cenoura hoje das 14 até as 17, cada fatia custa R$5, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 99999. E aí, logo em seguida, quando a gente vê um tipo de postagem como essa, em qualquer que seja a rede social, você também consegue encontrar os comentários logo abaixo, do tipo: oi, o bolo é do quê? Quanto é que custa esse bolo? Eu posso buscá-lo às 18 horas? Como que faz para comprar? É lógico, isso na verdade é uma brincadeira, mas que elucida realmente o quanto a gente está se tornando informal para se comunicar, o quanto a gente está lendo textos de uma maneira muito rápida, textos aí muito importantes, e agora a gente pode transferir isso para os eventos da atualidade, no quanto as pessoas leem trechos de um determinado texto, uma passagem de um determinado texto, artigo, livro, o que quer que seja, e aí então elas já começam a discutir aquilo sem saber necessariamente um pouco mais a fundo sobre o assunto. Haja vista aí o número de especialistas, tanto nesse cenário de Covid que a gente ainda já viveu, quanto agora nesse cenário de conflito ali na Europa.
Então, realmente, a ideia é que a gente pare um pouco para refletir quando a gente lê alguma coisa que seja realmente importante e principalmente para quando a gente também vai escrever alguma coisa que a gente julga que seja importante, que a gente tenha certeza de que todas as informações estão ali, tá certo? Então, também mencionei para vocês por que estudar lógica é importante na faculdade, porque enquanto alunos universitários, vocês precisam aprender a fazer os questionamentos que sejam válidos. Como vocês vão ser apresentados para várias informações vindo de diversas disciplinas, vários professores, vocês precisam, sim, refletir e aprender a fazer as perguntas corretas sobre os determinados termos, sobre os determinados temas. E também entendendo quando determinados acontecimentos ou fatos são correlacionados entre si, diretamente ou às vezes indiretamente, ou quando determinados fatos são causa e consequência um do outro. Também as informações que vão ser apresentadas para vocês na faculdade e mesmo fora da faculdade, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, são informações que muitas vezes nos chegam manipuladas. E quando eu digo manipulação da informação, eu não estou dizendo num sentido pejorativo, como algo ruim. É ruim você manipular a informação. Quando você sabe manipular a informação, isso é importante, porque a informação não pode ser distorcida. A informação ela pode ser manipulada de modo que você apresenta a informação para o seu ouvinte, para o seu espectador, de uma forma clara, indo direto ao ponto que ele quer conhecer. Então eu mostrei isso nas aulas para vocês, como vocês podem apresentar uma informação correta, fidedigna à informação original, aos dados, mas de uma maneira que ela seja mais explícita para quem está assistindo. E terceiro ponto é a lógica leva a uma forma de você avaliar, de você pensar de maneira mais crítica, mais coerente, sabendo que por trás de alguns acontecimentos ou de alguns fatos existem outras histórias, existem versões, tá certo? Então entender que o nosso objetivo dentro de uma faculdade não é discutir juízo de valor das pessoas. A ideia é nós discutirmos juízo de valor de ideias. Então a mentalidade daqui para frente, eu espero que seja para vocês, que vocês não estão aqui para discutir pessoas. Nós estamos aqui para discutir as ideias das pessoas. Se essas ideias são boas, se não são boas, se elas são coerentes, se elas são incoerentes, se fazem sentido ou não. Por fim aí, para deixar um pouco mais divertida a aula, eu mostrei aí para vocês dados que são reais, tá certo? Na forma de gráficos, onde você tem ali no eixo da esquerda, você tem o consumo de mussarela por quilo, né? E à direita, também no eixo vertical, nós temos o número de doutorados. No intervalo de tempo, que aí é o eixo horizontal, dos anos 2000 até o final de 2009. E a gente enxerga, através desses dados, a gente enxerga que existe sim uma relação forte e crescente entre o número de doutorados, cresce o número de doutorados ao longo dessa década, cresceu também o consumo de mussarela nessa década. E aí a gente brincou tentando entender o que será que a mussarela tem a ver com o número de doutorados. Através de um gráfico, esse gráfico nos leva a crer que existe realmente uma relação entre o consumo de mussarela e o número de doutorados. E aí eu expliquei para vocês que apesar dos dados serem reais, não existe uma correlação entre eles direta, ou seja, não existe uma causa e consequência entre o consumo de mussarela e o número de doutorados, tá certo? Isso é pura coincidência, embora ela seja uma correlação aí forte e crescente. Para deixar mais divertido ainda, eu mostrei para vocês uma outra correlação, que essa sim parece mais improvável de ser apenas uma coincidência. No eixo da esquerda nós temos o número de afogamentos em piscinas, e no eixo da direita nós temos o número de filmes que o Nicolas Cage lançou naquele ano. E aí nós temos de novo um intervalo de uma década, de 1999 até 2009. E olha que curioso nesse gráfico. Quando o Nicolas Cage lança cerca de 2 filmes, morrem cerca de 100 pessoas afogadas em piscinas. Quando o Nicolas Cage lança menos do que 2 filmes, morre menos gente afogada. E quando, por sua vez, ele lança
mais do que 2, 4 filmes, morre muito mais gente afogada. E esse gráfico, diferente do anterior, mostra não só subidas, mas mostra também agora subidas e descidas, ou seja, parece que esses dois eventos, os afogamentos em piscinas e os filmes do Nicolas Cage, estão sim correlacionados. E de novo, isso nos mostra o quanto às vezes nos é apresentada uma informação de uma forma manipulada que pode nos levar à conclusão de que esses eventos estão relacionados entre si, quando na verdade, embora esses dados sejam reais, eles não estão relacionados entre si, é pura coincidência. E de novo, qual foi o meu intuito de mostrar isso para vocês? O nosso estilo de pensar, a nossa forma de enxergar o mundo é naturalmente tentando encontrar relações entre eventos. Essa é uma forma natural nossa de pensar. Quando a gente olha para determinados eventos, a gente quer enxergar padrões de repetição, padrões de causa e consequência. Isso se deve à história da nossa evolução, tá certo? Como seres humanos. Mas, de novo, a gente olha para gráficos como esse e o nosso cérebro, a nossa mente, tenta encontrar uma explicação para essa coincidência, como se necessariamente houvesse uma explicação. Não para esse caso, é pura coincidência. Então eu já acabei mostrando para vocês um exemplo do que é falácia. Falácia é um tipo de informação que é transmitida para outras pessoas como se aquilo fosse verdade, mas aquela informação ou aquela conclusão sobre alguns dados não é correta, tá certo? Então a falácia não é apenas uma forma errada de você transmitir a informação, mas também é uma forma errada de você raciocinar. Ou seja, você está querendo encontrar correlações sobre eventos que não são correlacionados. Você está querendo encontrar causa e consequência sobre eventos que não têm uma ligação desse tipo. Então, você chega a uma conclusão errada a partir de hipóteses que você tenta criar na sua cabeça para explicar o comportamento de alguns fenômenos, como foi o caso daqueles gráficos, tá? E então eu comecei a explicar para vocês que durante o curso nós veremos dois aspectos sobre a lógica. A lógica enquanto a sua forma, chamada de lógica formal, onde nós estamos preocupados com a estrutura de um argumento. Para você chegar a uma conclusão, você precisa estruturar um argumento de acordo com algumas regras. Quando o seu argumento está estruturado nessas regras, então ele é um argumento considerado válido, ou seja, ele tem a forma, ele tem a estrutura correta para se fazer um argumento dedutivo, tá? O outro ponto da lógica é a lógica informal. Na lógica informal, não apenas ela também se preocupa com a estrutura de um argumento, como nesse caso agora da lógica informal, nós estaremos preocupados com a veracidade dos argumentos. Na lógica formal, nós não estamos preocupados com a veracidade dos argumentos, nós estamos preocupados com a validade da estrutura, da forma como ela é montada. Na lógica informal, além da forma ter de estar válida, os argumentos devem ser verdadeiros para que a conclusão possa ser verdadeira. Se um dos argumentos não for verdadeiro, a conclusão não pode ser verdadeira, tá? Então é isso que vai nos ajudar a avaliar raciocínios e avaliar argumentos para saber se aquele tipo de argumento ou de raciocínio é correto. Ele tem que ter uma forma correta e ele tem que ser verdadeiro nas suas hipóteses. Por fim, eu expliquei aí para as pessoas como que naturalmente a gente efetua pensamentos, processos mentais. Sem querer se aprofundar muito a respeito de neurociências, eu expliquei para vocês que basicamente nós tentamos enxergar o mundo a partir de duas estruturas de raciocínio. Uma primeira estrutura é o raciocínio de dedução.
No raciocínio de dedução, o que a gente faz? A gente enxerga um fenômeno universal, a gente olha para um acontecimento que sempre ocorre com todas as coisas, em todos os lugares, com todas as pessoas, e aí então a gente particulariza, ou seja, a gente transfere esse fenômeno para um universo particular, para uma pessoa, para um evento, para uma coisa só. Então, essa particularização de um fenômeno que é universal chama-se pensamento dedutivo. Eu estou deduzindo um outro raciocínio agora particular. Eu vou do universal para o particular. O contrário nós também fazemos enquanto processo mental, enquanto raciocínio, que é o contrário, a gente observa um determinado fenômeno acontecer num universo particular, na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço, em algum momento da história, e então a gente generaliza isso e acredita, ou então supõe, que isso vai acontecer para todas as pessoas, todos os dias, em qualquer lugar, em qualquer momento. Esse tipo de raciocínio já é o raciocínio indutivo, tá certo? A indução, quando saímos de um universo particular de acontecimentos verdadeiros e a gente generaliza isso para todos os outros acontecimentos. Nenhuma dessas duas formas de raciocinar é melhor do que a outra. Elas são ambas formas que nos são úteis para poder entender como o mundo funciona, porque em várias situações é correto nós efetuarmos uma dedução dos acontecimentos, ou seja, sempre acontece e, portanto, num determinado universo particular, também vai continuar acontecendo. Por outro lado, também é correto, muitas vezes, entendermos o funcionamento de alguns universos particulares e estendermos isso para o funcionamento de muitos outros. Aliás, boa parte do conhecimento também científico vem da observação de determinados universos particulares e você acaba generalizando, levando, estendendo essas demonstrações e provas para outros universos. Até que finalmente uma lei ou uma teoria sobre alguma coisa, essa é a ideia de teoria, ou seja, funciona teoricamente aqui, e depois de muitas provas e evidências você conclui que isso deve acontecer em todo lugar, a todo momento, e aí aquela teoria se torna uma lei, tá certo? Então essas duas formas de pensar são válidas, uma não é necessariamente melhor do que a outra. Para a gente conseguir tratar de lógica formal, nós falaremos principalmente do processo de dedução. Tá? Esse sim tem que estar bem estruturado, e se ele estiver bem estruturado, você então passa a avaliar o conteúdo, a veracidade. Se por acaso o seu raciocínio, que deve partir de uma dedução, você está querendo deduzir alguma coisa, se ele não obedecer à estrutura necessária para ser um raciocínio dedutivo, não importa o conteúdo dele, você já não pode tirar aquela conclusão sobre aquele argumento. Isso eu falei para vocês que é muito poderoso. Por quê? Porque eu posso, de repente, ouvir uma pessoa falar, fazer um argumento sobre as suas ideias, e eu posso não saber, eu não ser especialista no assunto, no tema com que aquela pessoa está tratando. Porém, se essa pessoa não efetua realmente um argumento de uma maneira estruturada e correta do ponto de vista da lógica, eu posso virar para ela e dizer, olha, eu não sou especialista desse assunto que você está dizendo, eu não sei sobre isso, mas uma coisa eu sei. O seu argumento, a maneira com a qual você está apresentando e defendendo as suas ideias, essa forma não é válida. Portanto, o que você está tentando me colocar não pode ser válido, não pode ser feito dessa forma. Eu não posso aceitar esse tipo de argumento. Isso é muito poderoso, mesmo que você não seja especialista naquele assunto. É o que mostra que a gente às vezes não precisa ser especialista num assunto para poder avaliar algumas ideias e alguns argumentos que a gente tanto vê circulando por aí. Eu gostaria muito que isso fosse mais praticado para justamente a gente ter menos fake news por aí, tá certo? Uma das fake news que eu mais acho um absurdo é justamente de que a Terra não é
não é redonda, de que a Terra é plana. E quando você olha a estrutura, eu já assisti alguns vídeos de terraplanistas, e quando você assiste a estrutura dos argumentos deles, você percebe que não se pode chegar a essa conclusão. Que os argumentos que eles trazem, mesmo que eles mantenham ocultos as fontes de onde eles tiram determinadas informações, os argumentos deles são falhos do ponto de vista da lógica. Bom, mais para o fim da aula, eu perguntei para vocês se vocês se consideravam pessoas mais racionais ou pessoas mais intuitivas, e eu me lembro aí que boa parte da turma levantou a mão dizendo que era uma pessoa mais intuitiva. E aí então eu expliquei para vocês que nós, de longe, nós seres humanos, somos muito mais racionais do que intuitivos. Ou seja, o que eu quero dizer com intuitivo? Você se deixa levar, toma suas decisões pelo impulso. Você simplesmente deixa o seu instinto e o seu impulso tomarem as suas decisões. Você leva a sua vida dessa forma. E apesar de muitas pessoas terem essa percepção de que elas são assim, nós somos muito mais racionais. Ou seja, se fosse feito um levantamento do quanto você pensa em relação ao quanto você raciocina em relação a uma decisão que você toma, você concluiria, o estudo concluiria que nós somos muito mais racionais. Ou seja, exemplos de raciocínio e raciocínio lógico são esses 3 exemplos que eu coloquei aí para vocês. Para realizar um planejamento diário, você tem que chegar num determinado compromisso, na faculdade, num determinado horário, então você começa a fazer um planejamento de trás para frente. Bom, se eu tenho que chegar na faculdade tal hora, que horas que eu tenho que sair de casa, que horas que eu tenho que pegar um ônibus, uma condução, um carro para chegar lá, assim sendo, que horas que eu tenho que me preparar para poder sair de casa e por aí vai. Esse tipo simples de raciocínio já é um exemplo de um raciocínio lógico. Quando você vai escolher um aparelho de celular novo e você está avaliando se você compra aquele aparelho que você tanto gostaria, porque é o último modelo mais avançado que você gostaria tanto de ter, ou se você compra um outro aparelho um pouco mais barato, mas que cabe dentro do seu orçamento, que você vai ter certeza absoluta que você vai conseguir pagar todas as prestações aí desse aparelho. Esse tipo de decisão também é uma decisão racional. E por fim, um último e mais banal exemplo é quando a gente está andando no supermercado e numa mesma prateleira, numa mesma gôndola de produtos, você encontra de repente 2 produtos de 2 marcas diferentes, com alguma quantidade ali das embalagens um pouco diferente e às vezes por preços iguais. E aí você começa a pensar, ué, por que se os 2 produtos são iguais e eu tenho as mesmas quantidades, por que será que eu tenho preços tão diferentes? Será que a qualidade de um é melhor do que o outro? Qual dos 2 será que é mais caro por unidade ou por grama de produto ali? Então, justamente esse tipo simples de raciocínio que nos ajuda a escolher um produto no supermercado é um exemplo de raciocínio lógico também. Então, ao longo do nosso dia, nós muito mais efetuamos operações mentais lógicas do que operações mentais intuitivas ou agindo pelos nossos impulsos. E por fim, nós encerramos a nossa aula de uma maneira bem divertida e descontraída, na qual eu apresentei para vocês uma atividade onde eu contava essa história, que está aí, tá certo? Um negociante acaba de acender as luzes de uma loja de calçados quando surge um homem pedindo dinheiro. O proprietário abre uma máquina registradora. O conteúdo da máquina registradora é retirado e o homem corre. Um membro da polícia é imediatamente avisado. Essa é a história. E então eu mostrei para vocês 11 afirmações sobre essa história e vocês tinham que avaliar se aquela informação, se aquela afirmação sobre essa história, se ela era verdadeira, se ela era falsa ou se ela era desconhecida na história. Então, afirmações, por exemplo, um homem apareceu assim que o proprietário acendeu as luzes de sua loja de calçados. O ladrão foi um homem, o homem não pediu dinheiro e por aí vai, tá? E aí eu dei um tempo para vocês avaliarem isso e depois nós comparamos os resultados. E por fim, depois, eu mostrei para vocês o gabarito
dessas informações aí embaixo. E nós vimos que a grande maioria dessas informações é, na verdade, desconhecida. Não é nem verdadeira nem falsa, é desconhecido. Ou seja, nós não temos informações suficientes para poder afirmar o que está aí embaixo. E aquilo que foi divertido é que na hora que a gente coleta os resultados, a gente percebe que o número de pessoas que escolhem uma informação como sendo verdadeira, uma informação como sendo falsa, aliás, o número de informações que as pessoas rotulam como verdadeira ou falsa é muitas vezes maior do que as informações que as pessoas rotulam como desconhecida. E aí, por fim, a gente acabou conversando, tá, e por que isso acontece? Conversando com os meus colegas, eu posso até mudar de opinião a respeito de uma informação dessa, porque a pessoa de repente me fez enxergar uma coisa no texto ou na informação que eu não estava percebendo. Então a primeira das coisas que a gente percebe é que, sim, cada um de nós, a gente registra uma informação e às vezes a gente registra mais detalhes a respeito de uma informação do que outra pessoa, detalhes diferentes. Quando a gente conversa, a gente consegue completar os nossos detalhes com os detalhes que a outra pessoa também registrou. E ao fazer isso, a gente consegue chegar numa informação mais detalhada, ter uma melhor avaliação de outras informações sobre um determinado acontecimento. Porém, também a gente viu que na verdade a grande maioria, nós estávamos lá em mais de 100 alunos, mais de 100, quase que 100% da turma acabou escolhendo muito mais informações como verdadeira e falsa do que desconhecida. E aí eu expliquei para vocês que isso tem a ver com a nossa natureza, com a natureza humana. Que primeiro das coisas, nós não pensamos, nós não efetuamos o nosso pensamento através de palavras. Então, quando eu mostro uma história daquela para vocês, que na verdade tem apenas algumas informações, são pequenos recortes de um acontecimento, o que acontece? Nosso cérebro procura preencher aquelas informações. Então, ali no texto antes, quando eu digo um negociante acaba de acender as luzes de uma loja de calçados. Só com essa informação tenho certeza que vocês imaginaram se era de dia, se era à noite, qual era o tamanho mais ou menos da loja, se o negociante abria a porta da frente ou a porta dos fundos da loja. Embora nada disso esteja dito lá no texto, veja, você pensa sobre isso, você transforma aquelas palavras numa imagem. Nós pensamos por imagens, mesmo que nós tenhamos que fabricar os detalhes para poder preencher essa imagem. E justamente por isso, quando aparece uma informação que corrobora, que na verdade ela faz sentido com a imagem que nós criamos, nós automaticamente temos um impulso de dizer que aquilo é verdadeiro. Ou o contrário, se aquela informação vai ao contrário do que nós imaginamos, nós temos um impulso de dizer que aquela informação é falsa. Quando na verdade não temos condições suficientes para avaliarmos um determinado detalhe ou uma informação. Então isso vem da maneira como a gente raciocina, pensamos através de imagens que preenchem as lacunas que faltam ali naquele texto para você realmente conseguir avaliar todas essas informações. E por fim, um outro aspecto muito natural, muito humano, tem a ver com a nossa vaidade, que é nós não gostamos de não saber as respostas. Que tem a ver com a nossa vaidade é que quando nós somos confrontados com uma informação, nós não gostamos de admitir que não sabemos uma resposta. Então, nós preferimos escolher uma informação e avaliá-la como sendo verdadeira ou falsa, do que admitirmos que nós não temos todas as informações para poder avaliar se aquilo é verdadeiro ou falso. Ou seja, a gente desconhece. A vaidade humana, nossa vaidade, isso é natural em mim, em vocês, em todas as pessoas, a gente quer ter alguma resposta, a gente odeia dizer simplesmente não sei. Tá certo? Essa admissão da nossa ignorância, de um certo modo, nos ofende. Então, a gente
quer sempre ter uma resposta para tudo, tá certo? Então esses foram os principais tópicos aí da nossa última aula. Eu espero que esse resumo ajude vocês a se prepararem melhor para a nossa próxima aula e eu vejo vocês na próxima aula, pessoal. Grande abraço, tchau!